Olá, um bom dia. Nós chegamos ao 17º domingo do tempo comum e mais uma vez nesse domingo o Evangelho da Santa Missa nos vai falar sobre a oração. No domingo passado nós ouvimos como Jesus louvou a atitude de Maria, que o escutava e que ficava aos seus pés e dizendo que ela escolheu a melhor parte, ou seja, ouvi-lo, estar aos seus pés, e que essa melhor parte não lhe seria tirada. E hoje, continuando o Evangelho segundo São Lucas, nós ouvimos que Jesus rezava num certo lugar e quando terminou de rezar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus então ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. São Lucas, como nós já dissemos algumas vezes aqui, possivelmente entre os evangelistas é aquele que mais menciona momentos em que Nosso Senhor estava fazendo oração. E o evangelho de hoje ele conta que foi justamente ver Jesus fazer oração que despertou nos discípulos o desejo de aprender a rezar. E pediram para rezar. São Mateus, quando conta como Jesus ensinou o Pai Nosso, mostra que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso durante o Sermão da Montanha. E São Lucas não. São Lucas fala aqui dessa ocasião em que alguns discípulos, vendo Jesus rezar, pedem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E essa é uma primeira coisa, uma primeira realidade sobre a qual gostaria de meditar, que, a Igreja, desde que foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos em Pentecostes, e a Igreja transmite uma tradição de oração que remonta a Nosso Senhor, que ensinou os discípulos a rezar. Só que essa tradição de oração da Igreja, que inclui desde as orações mais simples, desde obviamente a oração do Pai Nosso, as orações vocais, a Ave Maria, as novenas, até os grandes místicos, é toda uma tradição espiritual sobre como rezar, o que rezar, as atitudes que nós podemos ter durante a oração e tudo mais. Mas o fato é que toda essa tradição de oração foi transmitida a partir do desejo de rezar que a oração dos próprios cristãos gerou em outros cristãos. Jesus rezando desperta nos discípulos um desejo de ter a mesma intimidade com Deus Pai, de ter esse acesso direto a Deus Pai que a oração propicia e do qual o Senhor dá o maior exemplo. Ele que continuamente falava com o Pai e frequentemente nos evangelhos, até por uma razão didática, eleva os seus olhos aos céus e se dirige a Deus Pai. Mas não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com os outros cristãos. A sua vida de fé, a sua atitude de oração, ajoelhados na Santa Missa, em adoração ao Santíssimo, na solidão de um mosteiro, de um claustro, no deserto, os primeiros ali que rezavam, que iam para o deserto para viver sozinhos, e de repente começava a chegar um grupo em torno a eles, porque as pessoas ficavam maravilhadas com aquele espírito de oração daquela pessoa, e daí se formavam cenóbios, etc. Mas o fato é que o maior despertador do desejo de rezar, um dos maiores despertadores do desejo de rezar ao longo dos séculos na Igreja, tem sido
a vida de oração de outros cristãos. E aqui não se trata de propor, de dar bom exemplo, né? Então as pessoas vão nos ver rezar, então elas vão querer rezar. Não é isso. Mas é que quando existem almas de oração, como consequência, surgem novas almas de oração, surgem pessoas sedentas de oração. E uma pessoa que reza para valer é uma espécie de, inclusive, de recordação para o mundo de que Deus existe, de que existe algo mais, de que existem realidades que são invisíveis, que nós não podemos palpar, que nós não podemos enxergar, a não ser com os olhos da fé. Esses dias, lendo as notícias aí em sites católicos, eu vi uma menção aos 50 anos de sacerdócio do cardeal Sarrat, um homem de Deus, e que é modelo hoje, talvez um dos modelos mais fortes na Igreja Católica, uma das referências mais fortes na Igreja de um homem de Deus. E nessa entrevista, o cardeal fazia uma menção a algo que ele já contava no seu livro Deus ou Nada, e sobre a origem da sua vocação. Então ele veio de um povoado muito pobre na Guiné, e um povoado onde chegaram muitos anos atrás alguns missionários franceses, espiritanos, e ele conta, né, que ele ia ajudar, era coroinha, então acordava muito cedo para ir ajudar. Eram alguns padres, uma comunidade de padres, cada padre celebrava a sua missa, então algumas crianças, alguns meninos, cada um ia ajudar o padre, e para isso tinham que acordar muito cedo. E dizia, né, o cardeal, que quando chegava para rezar não havia luz elétrica na cidade, muito pobre, e aqueles padres estavam no escuro, ajoelhados em um profundo silêncio. E como um menino, imagina, um menino ali no meio da Guiné, que era uma região de missão, onde o cristianismo não era assim também tão conhecido, embora os pais do cardeal já fossem católicos, mas ele pensava, o que esses homens estão fazendo aí em silêncio? Com quem eles estão conversando? O que será que eles estão falando? Por que eles ficam assim? E dizia que o seu primeiro impulso para querer ser padre, né, o primeiro interesse que suscitou nele o desejo de ser padre, e assim foi a maneira como o Espírito Santo o conduziu, né, não necessariamente ele precisaria querer ser padre por isso, mas assim o Espírito Santo o conduziu. Mas a razão do seu primeiro interesse pelo sacerdócio foi que ele dizia: eu quero falar com a mesma pessoa com quem eles falam. Em outras palavras, eu quero falar com Deus como eles falam. Eu quero aprender a fazer esse silêncio que eles fazem, ali durante 1 hora, na madrugada antes de começar o dia. E a partir daí começou então a buscar a Deus na oração e a buscar a sua própria vocação, o seu próprio lugar no mundo, a sua missão nesse mundo. E obviamente não é a única vocação que existe, a vocação ao sacerdócio, mas o fato é que todos nós deveríamos buscar o nosso lugar no mundo a partir da oração. Todos nós deveríamos, nesse silêncio, procurando falar com o Senhor invisível, mas que fala conosco, procurando, acima de tudo, ouvi-lo, fazer silêncio, colocar
os nossos ouvidos atentos. E assim, compreender o que o Senhor quer para nós, compreender qual é o sentido da nossa existência, compreender qual é o peso, qual é a dimensão das coisas que acontecem, das coisas que nos cercam, né? Adorando o Senhor. Mas eu digo isso porque o Evangelho começa assim: Jesus estava rezando. E os discípulos se moveram a querer também saber rezar. E a primeira coisa então que nós pedimos ao Senhor é um desejo de saber rezar. Meu Deus, eu não sei rezar. Meu Deus, me ajuda a rezar. Senhor, ensina-me a orar. E só esse desejo de ter vida de oração já é um dom de Deus. E olha, e se nós tivermos desejo de ter vida de oração, se nós quisermos ter vida de oração, nós teremos. Então, vamos pedir a Deus: meu Deus, dá-me esse desejo de rezar. Dá-me esse desejo de saber rezar como os seus discípulos, como os seus santos. E Jesus então ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Bom, se nós olharmos a versão do Pai Nosso apresentada por São Lucas no Evangelho desse domingo, ela é um pouco menor do que a versão de São Mateus, que é a versão que ficou oficial, né, que nós rezamos sempre na igreja, na Santa Missa, e que nós rezamos no terço, e que nós rezamos no nosso dia a dia. Mas, sem entrar assim nas pequenas diferenças, nos detalhes entre as versões do Pai Nosso, eu gostaria de chamar a atenção aqui. É curioso que quando Jesus ensina-nos a rezar, ele o faz através de uma oração que consiste principalmente em pedidos. Isso é bastante significativo. Jesus, ensinando a rezar, ensina pedidos. Então, vamos pegar a versão padrão do Pai Nosso, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. 7 pedidos. Tá? Então, isso, em primeiro lugar, revela que a petição é uma parte fundamental da vida espiritual do cristão. É verdade que existem outros modos de rezar que não são menos importantes, né, como a adoração, o louvor a Deus, a ação de graças. E se nós lermos o livro dos Salmos, nós vamos tendo contato com várias maneiras de rezar para Deus. Inclusive, é possível lamentar-se a Deus, né, diante de uma dor, diante de uma coisa que nós não compreendemos, que nós ainda não aceitamos. É possível inclusive lamentar-nos com Deus, mas enfim, no meio de tantos modos de rezar, o Senhor, na sua oração, ensinou-nos a pedir. E muitos padres da igreja ensinaram que o Pai Nosso, por ser a oração ensinada pelo Senhor, é a oração mais perfeita. Isso quer dizer que existe um bem muito grande em pedir coisas a Deus, né? Então, eu acho que eu já falei isso aqui muitas vezes, me perdoem ser repetitivos, mas eu já ouvi também muitas vezes as pessoas com até um certo orgulho, assim, dizendo: eu não peço nada a Deus, eu só agradeço a Deus. Né? E é um pouco preocupante que as pessoas pensem assim, que é bonito até dizer: olha, eu não peço nada a Deus, eu não espero nada de Deus, eu só agradeço. É louvável agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, reconhecer que nós recebemos tanto de Deus, que nós recebemos a vida, que nós recebemos a graça, que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos veio de Deus e vai retornar para Deus. É louvável. Porém,
Isso não exclui o pedido. E Jesus nos ensinou a pedir na sua oração. Né? E por que nós pedimos a Deus? Porque nós somos interesseiros? Não. Até existe a oração interesseira. São José Maria dizia que, em alguns casos, até mesmo essa oração tem o seu lado bom. Né? Então, aquela de pedir porque você quer alguma coisa. Mas nós não pedimos a Deus simplesmente porque nós somos interesseiros, mas como uma decorrência de Deus ser nosso Pai. E não é à toa, não é uma coincidência que a oração do Pai Nosso, na qual Jesus nos ensina a chamar a Deus de Pai, seja uma oração de pedidos. Porque as crianças pedem muitas coisas aos seus pais. Né? Não é típico de uma criança dizer obrigado, papai. Né? Até o seu filho dizer obrigado, papai, você vai ter que ensiná-lo a fazer isso. E, inclusive é um dever dos pais ensinar, senão a criança fica mal criada. Mas é típico de uma criança pedir. Né? E o pedido não é algo mal, mas o pedido é uma mostra de confiança. Por que uma criança pede para o seu pai? Porque confia que vai receber. Se você não acha que você vai receber, se você acha que você vai levar uma bronca, se você acha que você vai levar uma pancada, você nem pede. Se você acha que você já vai receber um não de cara, bom, você não vai pedir, você vai ficar na sua, vai ficar quieto. Mas se você tem confiança, você pede. Se você tem muita confiança, você pede até aquilo que é muito improvável que você receba. Mas o pedido é uma forma de manifestar nossa confiança. Ainda mais, o pedido é uma maneira de nós manifestarmos a nossa dependência. Né? Nós reafirmamos que nós esperamos de Deus todos os bens. E é por isso que nós pedimos. Eu não espero os bens de mim mesmo, eu não espero os bens, sejam eles os bens corporais ou os bens espirituais, somente do meu trabalho, somente do meu esforço, mas eu espero de Deus. Espera em Deus. E essa atitude de confiança se manifesta também pelo ato de pedir a Deus muitas coisas. Né? E por isso que quando São Lucas, né, conta esse episódio do ensinamento do Pai Nosso, imediatamente depois ele mostra aquelas palavras de Jesus, né? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, né, de tal modo que se um filho pede lá um pão, o pai não vai dar um escorpião. Se ele pede um ovo, o pai não vai dar uma serpente. Bom, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, o pedido está ligado a isso. A petição, que é uma das formas de rezar, está ligado a confiar em Deus. Eu confio que o Senhor é bom. O Senhor quer o bem para mim. O Senhor está do meu lado. O Senhor não se esqueceu de mim. Mas tem um detalhe aqui. Jesus diz assim: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E aqui tem um outro ensinamento. Um ensinamento não somente com relação à confiança em Deus, mas um ensinamento sobre o objeto dos nossos pedidos. Que nós devemos pedir a Deus não somente as coisas materiais, mas também o Espírito Santo, isso é, os bens espirituais. Nós devemos pedir a Deus saúde, pedir a Deus que nos preserve de doenças, que nos mantenha uma boa saúde, para que nós consigamos fazer o nosso trabalho, para que nós consigamos cuidar da nossa família. Nós devemos pedir a Deus os recursos materiais necessários, ajuda no trabalho para cumprir o que nós precisamos cumprir, tudo isso. Mas nós pedimos a Deus também a graça
Nós pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, nós pedimos a Deus a graça santificante, luzes, prudência, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Nós pedimos a Deus os dons do Espírito Santo, nós pedimos a Deus pela conversão dos pecadores, nós pedimos a Deus que tenha compaixão das pessoas, nós pedimos a Deus que afaste as pessoas da condenação eterna, nós pedimos a Deus pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório. E se é bom pedir a Deus as coisas materiais, é melhor ainda pedir a Deus as coisas espirituais, né? Porque os bens espirituais são os mais excelentes. E veja que o Pai Nosso é uma oração repleta de pedidos de bens espirituais, né? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, ou seja, que os homens honrem a Deus e obedeçam a Deus, vivam os mandamentos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e muitos padres da igreja interpretaram esse pedido como não somente o pão material, mas inclusive o pão da Eucaristia, o pão, na versão latina, supersubstancial, né? o pão epiousios, né? O pão principal. Perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Então, nós pedimos a Deus no Pai Nosso muitas coisas espirituais. Agora, às vezes nós pedimos coisas para Deus e essas coisas não são a vontade de Deus, e por isso nós não recebemos. Como Jesus disse, como um bom pai, Deus não vai dar para os seus filhos aquilo que lhes faça mal. Agora, Deus não vai negar para nós os bens espirituais. Então, peçamos os bens espirituais. Como eu dizia, peçamos desejo de oração, peçamos sede de oração, peçamos a capacidade de rezar. Às vezes o que acontece é que nós pedimos coisas boas para Deus, mas nós pedimos sem confiança, então nós precisamos nos abandonar mais à providência, à paternidade de Deus. Lembrar-nos de que Deus é o primeiro interessado na nossa salvação, na nossa felicidade nessa vida e na outra. Às vezes nós pedimos, mas desistimos logo, então o que nós precisamos fazer é perseverar na petição. E tem coisas que nós precisamos pedir durante muitos anos, né? Às vezes a conversão de alguém, por exemplo, é algo que deve ser pedido por muitos anos, com muita confiança, com muita insistência, com muita esperança em Deus. E às vezes o que falta na nossa oração, na nossa petição, seja de bens materiais, seja de bens espirituais, é a humildade. Nós tentamos impor a Deus a nossa vontade. Ou nós tentamos condicionar o nosso amor e a nossa gratidão a Deus à satisfação da nossa vontade, mesmo que não seja explícito. Às vezes isso é explícito, né? Fica aquela coisa, puxa, se Deus não me conceder isso, eu não serei grato. Se Deus não me conceder isso, eu vou ficar com o meu amor a Deus e a minha fé em Deus abalados. Bom, se nós temos essa atitude, é possível que Ele não nos conceda. Agrada a Deus uma confiança, que nós deixemos na mão dele. Então, nesse caso, nós precisamos pedir humildade a Deus, retificar a nossa atitude e nos colocar como criaturas diante do Criador, não somente como filhos diante do Pai, mas como criaturas diante do Criador, e assim é. Mas se nós pedirmos os bens necessários para a nossa salvação e para a salvação do nosso próximo, com confiança de filhos, com insistência, com humildade, o Senhor vai nos atender. E é para quem reza assim que Jesus diz essas palavras tão doces. Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. E não é difícil
acreditar que Deus vai abrir as portas e que Deus vai nos dar aquilo que for realmente necessário, porque Ele já nos deu tudo, sem que nós sequer pedíssemos. Ele já nos deu bens ainda maiores. Ele nos deu a existência, Ele nos deu o sangue do seu próprio Filho, que foi derramado por nós pela nossa salvação. Ele nos deu o Espírito Santo, talvez quando nós ainda não tínhamos nenhuma consciência de quase nada, éramos um bebezinho. Ele nos deu até mesmo a sua mãe, a Virgem Maria. Ele não vai negar-nos aquilo que for necessário para a nossa salvação, mas que nós aprendamos a pedir. Na primeira leitura, nós vemos aquela passagem famosa em que Abraão negocia com Deus. Deus está ali prestes a exterminar Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma, o clamor do pecado de Sodoma chegou até o céu. Sodoma, uma cidade depravada, uma cidade desgraçada. Quando os anjos de Deus foram a Sodoma, na casa de Lot, os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos, de tão depravado que era aquele lugar, até o ponto que o clamor contra essa cidade chegou até Deus, e Abraão começa aquela negociação. Não, mas você vai matar, vai exterminar o justo contra o ímpio, mas e se tiver 50 justos, você vai exterminar? Não exterminaria se tivesse 50 justos, mas se tivesse, sei lá, 45 justos, você exterminaria? Não faria, mas e se tivesse 30 justos? Não, etc. Tem outras passagens na Escritura em que alguém negocia com Deus, Moisés também. Então Moisés se lamenta com Deus, Moisés negocia, Moisés fala: meu Deus, se o Senhor não resolve agora isso, se o Senhor não ajuda esse povo, eles vão dizer: olha o que Deus fez com a gente, é assim, meu Deus, que o Senhor quer que aconteça. E um pouco o que nós temos que fazer, com confiança de filhos, com humildade de criaturas, mas nós precisamos insistir com Deus, precisamos falar com o nosso Senhor, negociar com o nosso Senhor, confiar, porque nesse exercício que nós realizamos na oração de petição, pelas necessidades, repito, corporais ou espirituais, nesse exercício nós manifestamos o nosso amor, a nossa confiança, a nossa dependência total àquele que é o principal interessado no nosso bem e é o único que pode nos salvar e prover-nos com tudo aquilo que nós necessitamos. Peçamos a Nossa Senhora esse espírito de oração, peçamos a Nossa Senhora essa confiança. Nossa Senhora nos dá também um exemplo desse pedido muito conhecido nas bodas de Caná. E quando ela simplesmente olha para o seu filho e diz: eles não têm vinho. E Jesus pergunta se já chegou a sua hora. Parece que ele não vai realizar o milagre que Nossa Senhora está pedindo. E Nossa Senhora se dirige a eles e diz: fazei tudo o que lhe vos disser. Como que dá uma empurrada para que Nosso Senhor realize aquele milagre. E que Nossa Senhora nos ensine a ter esse mesmo espírito de confiança e de proximidade com Deus nas nossas petições. Assim seja.